Oh Pai Celeste, obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado pelo sangue de Jesus, pelo Teu imenso amor demonstrado naquela cruz. Obrigado por ter nos alcançado. Nós estávamos perdidos dentro de um lamaçal de pecado e o Senhor estendeu a Sua mão pura, a Sua mão de amor, a Sua mão sem defeito, a Sua mão sem mancha, sem pecado, sem iniquidade. O Senhor estendeu a Sua mão e colocou dentro daquele lamaçal de pecado e nos arrancou de lá. E hoje nós estamos aqui porque nós somos livres para te adorar, para te chamar de Pai, para te exaltar. Nosso nome está escrito no livro da vida para a eternidade. E por isso nós estamos aqui para te dar graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu sei que grandes e maravilhosas são as tuas obras que o Senhor quer ainda promover na vida do teu povo, mas eu creio que não há obra maior do que a nossa salvação. Hoje nós podemos livremente dizer que nós temos um destino, a vida eterna, que jamais morreremos, simplesmente deixaremos de estar nessa terra, mas estaremos no céu eternamente com o Senhor. E isso tudo foi por causa do sangue de Jesus. Só é possível por causa do sacrifício dele. Então essa noite, eu peço que por meio do seu Espírito, o Senhor glorifique Jesus no nosso meio. E nós te daremos a honra e a glória por isso. Amém. Amém? Pais amados, boa noite. Se você for um semeador, eu quero dizer algo para você antes de você semear. Esse é o momento das ofertas. Separa a sua melhor oferta ao Senhor hoje. Hoje é um dia de ceia, é um dia que nós estamos reunidos aqui para relembrar a morte do Senhor, até que Ele venha. Estamos aqui para relembrar que Ele morreu por nós. Então Ele pagou um alto preço por nós. Então todas as pessoas que chegavam para receber uma palavra no templo, eles chegavam sempre com sacrifício ou com ofertas de cereais, dízimos, ofertas, todos os tipos de coisas, de grãos. E hoje, quando nós chegamos, nós não trazemos esse tipo de oferta, mas nós trazemos a nossa semente, a nossa finança. Nós honramos a Deus com a nossa finança. Então hoje você separa algo do seu coração. Qual é a melhor oferta? A melhor oferta é aquela que sai do seu coração. Eu não posso dizer para você qual é a sua melhor oferta. Eu tenho a minha. Ela tem que sair do meu coração. A melhor oferta é aquela que sai com pureza do meu coração, com um coração que quer honrar o Senhor. Então, separa dessa forma o que propõe no seu coração, mas que sai de dentro do seu coração. E que nenhuma pessoa te fale o que você tem que fazer, mas o próprio Deus coloque no seu coração o que você tem que fazer. Amém? Então, dentro dessa palavra, você tem liberdade de semear. Quem é esse? Sem pecado. Seus pecados eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que
espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Na presença de Deus, a vida foi transformada. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, abençoa a sementeira do teu povo, que eles colham da semeadura que eles fizeram nessa noite, porque eles honraram o teu nome, e o Senhor é poderoso para trazer a multiplicação na vida deles, porque é uma promessa sua, e o Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas. Então dê abundância para eles, Pai, que eles fiquem livres das ciladas do mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pode se sentar, fica à vontade. É muito profunda essa palavra. De fato, eu estava ouvindo e relembrando que eu não tinha nada para oferecer para ele. Igual você, nós não tínhamos nada para oferecer, nada. O amor de Deus por você e por mim, ele foi totalmente incondicional. E é interessante que quando a gente se converte, às vezes com o tempo ou com os ensinos errados, ou com a falta do ensino correto. O que a gente faz? A gente fica querendo oferecer coisas para Deus. A gente fica querendo ser aprovado por Deus. E aí quando a gente quer ser aprovado por Deus, a gente faz força para mudar muitas coisas, mas a gente não muda porque é através de um relacionamento. A gente esforça e quer ter uma posição, uma aparência de mudança, uma aparência de santidade, para que Deus, de alguma forma, se a gente conseguir provar para Deus que nós estamos prontos, se a gente conseguir provar para Deus que nós somos santos já suficiente, então Ele vai ser favorável a nós. Nós estamos acostumados num mundo natural de política, e às vezes nós usamos política com Deus. Sem perceber, nós usamos política. Então eu vou fazer tudo certo e eu vou ser muito santo. A hora que eu tiver bom, Deus vai ser favorável a mim. E tudo que não aconteceu até hoje vai acontecer. Mas isso é um engano. A notícia boa é que o que tem para acontecer na sua vida já aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus morreu por você. Ele cumpriu nele a sentença de morte que era para você. Morte espiritual, uma eternidade separada de Deus, por causa do pecado de Adão. Então Jesus foi, se ofereceu, carregou todo o seu pecado, e todo o meu pecado. Jesus não carregou só os pecados que você fez antigamente, e você se arrependeu deles. Ele carregou os pecados que você fez e arrependeu, carregou os pecados que você fez e não arrependeu, carregou os pecados que você fez e não sabe o que fez, carregou os pecados que você comete e carregou os pecados que você cometerá um dia. A obra dele foi completa. A obra de Jesus não foi para nos redimir parcialmente. A obra dele foi perfeita. Quando Jesus disse na cruz assim, está consumado, Jesus estava declarando, está pronto. Está feito. Não tem nada a ser acrescentado mais. Já está feito. O que tinha que ser feito, eu estou fazendo aqui agora. Então você não tem que fazer nada para provar para Deus, porque se Ele te amou, pensa bem, quando você estava no mundo, atolado num lamaçal de pecado, morto espiritualmente, separado de Deus, e Ele
alcançou você e eu no pior momento. Então por que agora que nós somos crentes, nascemos de novo, vamos na igreja, ouvimos uma palavra, nós queremos ainda que Ele nos aprove? Se Ele aprovou você no seu pior, quanto mais agora, você está no seu melhor dia, você está no seu melhor tempo. O tempo dos pecados perdoados, é nesse tempo que você está. O tempo de liberdade. Não é liberdade para pecar, é liberdade para vivenciar a vida sem pecado que Ele te deu. Pastor, mas eu erro. Todo mundo erra, todo mundo peca. E esse pecado nós dissemos, Ele levou o que você fez, o que você comete e o que você vai cometer ainda. Então o pecado não deve ser um problema para nós. Nós não devemos buscar a aprovação de Deus. Não, vou fazer tudo certinho, ser santo, que aí Deus me aprova. Não, Ele já é favorável a você. Se Ele foi favorável no pior momento, quando você não tinha jeito, você não tinha nada para oferecer para Ele, e você sabia que continua da mesma forma, você continua sem nada para oferecer para Ele. Ah, eu tenho meu dízimo para oferecer. Você não pode oferecer dízimo, se Ele não te deu nada, você não pode dar nada. Eu tenho minha oferta, se você não recebeu nada, você não pode dar nada. Ah, mas eu recebi por meio do meu trabalho. Mas quem te deu o fôlego de vida para você ir para o seu trabalho? Quem te deu a mente livre para poder trabalhar com sabedoria? Quem fez isso? Eu estudei? Tudo bem que você estudou. E quando você estudou, como que você aprendeu? Se você não tinha uma capacidade em você. Essa capacidade vem de Deus. Se você for olhar a sua vida se você for filosofar a respeito da sua vida, sabe onde você vai chegar? Em Deus. Você vai chegar na origem de tudo. Você vai chegar no motivo dessa ceia de hoje. Essa ceia de hoje aqui é para você. Para você comer dela e relembrar o que Jesus fez, relembrar que os seus pecados foram perdoados, relembrar que você é uma nova pessoa, relembrar que Ele tem uma vida nova para você e que você não deve andar mais se condenando pelo passado. Hoje é dia de você sepultar o seu passado. Tem algo ainda do seu passado que te prende ainda. E ele vem à tona e te segura. E te impede de viver o seu melhor. Você poderia estar no melhor. Mas você está abaixo ainda e você sabe que está. Você sabe que você pode dar mais. Você sabe que você pode produzir mais. Você sabe que alguma coisa está faltando. Você sabe que não é só isso que está acontecendo. Mas só que fica algo agarrado lá do seu passado. E hoje eu vou dizer para você, especificamente para você, que hoje é dia de você sepultar o seu passado aqui. Você vai deixar o seu passado aqui. Espírito Santo. Alguém traz uma lixeira grande aí para mim, fazendo favor? De preferência estiver vazia. Você vai sair dessa ceia hoje diferente. Tudo que estava impedindo você de ser o seu melhor, hoje você vai deixar aqui. É um trato que nós estamos fazendo, uma aliança que nós estamos fazendo, um pacto. Você vai deixar todas as condenações, todas as frustrações, todas as machucaduras do seu passado, todos os abusos e toda a humilhação e todo alguém te colocar embaixo e pisar em você. Você vai deixar tudo aqui hoje. Você vai deixar a pessoa que você não perdoa. Você vai deixar a falta de perdão que você tinha com seu pai. A falta de perdão que você tinha com a sua mãe. Você vai deixar isso aqui tudo hoje porque é necessário para você dar o próximo passo na sua vida e viver o melhor de Deus que Ele tem preparado para você. Você precisa aprender a usufruir do amor de Deus. E isso aqui tudo é um culto de perdão. É um culto do amor de Deus. Porque na ceia, amados, nós relembramos a morte de Jesus nos perdoando na cruz. Você estava lá aos pés da cruz, representado naqueles soldados romanos que estavam lá, fazendo a maior atrocidade, matando o Filho de Deus. E aí o Filho de Deus fala com o Pai:
Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus intercedeu por aqueles soldados que representavam eu e você. Isso pode pôr aqui. Então, essa é uma ceia de perdão, o perdão de Deus, para você aprender a usufruir do perdão de Deus, para você parar de andar em condenações de falhas e de erros, e de falhas de caráter, seja qual for os erros, os mais sujos que você possa cometer, mesmo que às vezes, você já percebeu que às vezes você não peca por fazer algo errado, mas você peca por pensar algo errado? Quantas vezes, me responde isso aqui, quantas vezes você já matou alguém? É isso, não me responde mesmo não. Por favor. Quantas vezes você já machucou alguém? Quantas vezes você já humilhou alguém sem ter feito nada? Você nem falou nada, você nem fez nada, mas você humilhou na sua mente. Você pecou. E você precisa ser liberto do seu maior problema. Nós dissemos que o pecado não é o seu maior problema hoje, porque Jesus já pagou o preço por ele. Ele já perdoou você daqueles que você cometeu, dos que você comete e daqueles que você vai cometer. Então você tem um outro problema que é maior do que o pecado. É a fabriquinha de pecado chamado você. É você o seu maior problema. Então, se você hoje decidir se lavar no sangue de Jesus, você vai deixar nesse cesto aqui de lixo algo que você precisa ser liberto. Talvez é uma condenação, talvez é uma falta de perdão. Condenação por aquilo que talvez você poderia ter feito e não fez. Ou se eu tivesse feito diferente, ou se Deus tivesse me dado. E aí, precisando perdoar Deus, porque Deus não fez o que você queria que Ele fizesse, porque na sua oração você orou, Pai meu, que está no céu, santificado seja o meu nome, seja feita a minha vontade. Aí Ele não fez a sua vontade, você ficou bravo com Ele. Mas Ele não ensinou que Ele quer fazer a sua vontade. Ele ensinou que Ele quer fazer a vontade dEle na sua vida, porque você não sabe a vontade que é boa para você. Você acha que... Vamos pegar aqui que tem filhos pequenos. Você acha que ele sabe que é melhor para eles? Ou você sabe mais do que eles o que é melhor para eles? Quem sabe mais, o pai ou os filhos? Os pais. E olha quando os filhos já estão sabidos, com 17, 18, com 20, quando eles já estão sabidos, você já está com 50. Você já passou lá. Então, você sempre tem uma boa palavra, você sempre tem um apoio, você sempre tem um amor maior, você sempre está velando para que seu filho não erre o caminho, seus filhos. Esse é o zelo de um pai, de uma mãe, que são tementes ao Senhor. Você vai lá na penitenciária, eu sei que você nunca foi e nem vai, mas se você passar na frente da penitenciária em tempo de visita, você vai ver que tem lá 300 mães e 0 pai. Por que será que é assim? Elas continuam amando. As pessoas falam que mais próximo do amor de Deus é amor de mãe, né? Porque olha só, tá preso lá e elas estão lá na frente, esperando para ver, intercedendo por eles. Eu já atendi mães de presos de pedir que interceda e ficar chorando na minha frente e eu interceder, vamos orar junto aqui para Deus promover um milagre. Então, imagina, isso eu estou pegando só para ilustrar o amor de Deus por você. Quando você estava preso no pecado, Deus estava de fora do pecado, esperando a oportunidade de alcançar você e arrancar você de dentro da prisão. Você acha que se aquelas mães pudessem, elas faziam o quê? Se elas tivessem a força do Superman, ou da Supergirl, né, porque são mãe, elas iam lá, faziam assim com a barra da cadeia. Sai, meu filho. Os guardas vêm, fuzila, mas bate aqui que é de aço, não acontece nada. Pega o filhinho e leva embora. Se elas pudessem fazer isso, elas faziam. E Jesus fez isso. Ele entrou lá dentro da prisão do pecado, ele puro, santo, foi entrando e a luz dele iluminou você.
e ele conseguiu alcançar você. Quando ele alcançou você, ele trouxe você para dentro do reino dele. Hoje você é dele. Então não é justo que essas coisas do passado, essas condenações, essas deformidades, que todo dia você está lidando com elas e está enroscado com elas, não é justo que isso impeça você de ser o melhor que Deus disse a seu respeito. Você é muito melhor do que você é. E você precisa entender isso. E hoje, para que você dê um passo nesse entendimento, o quanto você é precioso ou preciosa para o Senhor, eu quero que você pense aí. Se você tiver um papelzinho, você escreve. Se não tiver, nós temos papelzinho aí que dá para distribuir? Papelzinho e caneta? Se tiver papel e caneta, ou se alguém tiver uma caneta e puder emprestar para outro, tiver um papelzinho e puder passar para outro, você não precisa pôr seu nome, mas você vai fazer uma coisa diferente hoje. Talvez é a ceia mais doida que você já participou na sua vida. Mais diferente. Mas você precisa fazer algo. Você vai pegar esse papelzinho que vai chegar na sua mão e você vai escrever nele aquilo que você sabe que você precisa da ajuda do Senhor para você sair desse lugar. Para você ser o seu melhor, você precisa deixar algo para trás. Olha, não vou pedir que você escreva tudo que você precisa deixar para trás, não. Porque senão nós vamos fazer um pergaminho. Abre aqui, ele vai desenrolando até sair lá na rua. Nem vai caber aqui no cesto de lixo. Mas você escreve pelo menos uma coisa. Você quer escrever 2, 3? Você pode escrever aquilo que mais te aflige, que mais te incomoda. E mais você sabe, porque eu vou dizer como que Deus já fez aqui nesse momento. Enquanto eu falo a palavra aqui, você já foi identificando. Porque o Espírito Santo, ele ilumina você com a palavra. Então a palavra vem e você já foi identificando. E é isso aí, as coisas que você identificou, esses são os seus maiores problemas. Então você escreve no papelzinho. Tem um papelzinho para todo mundo? Tá fazendo? Isso, corta um pedacinho, não precisa ser uma folha inteira, não. Um pedacinho para cada um, tipo aquele do amigo secreto, sabe? Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Vou pedir para o grupo de louvor vir aqui um pouquinho. Vai fazendo aqui um louvor. Depois que terminar, nós vamos fazer uma parte do louvor só. Depois que terminar, eu vou chamar você aqui na frente. Tá? Fica tranquilo que não é agora não. Você escreve e segura. Aí depois eu vou te chamar aqui. E aí nós vamos fazer um minuto de silêncio. Porque algo vai estar morrendo em você, vai ter morrido em você. E aí você vai experimentar milagres de Deus na sua vida. Você pode preparar, viu? Seja muito sincero com Deus, seja muito sincera, muito honesto, porque essa semana, se você for muito sincero, sabe, com o Senhor, essa semana você vai experimentar uma semana de milagres, milagres extraordinários.
Olha só, Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então você está assinando uma confissão. Esse papelzinho é uma confissão, que você está soltando algo que te impedia de prosperar. O que é prosperar? Prosperar não é ter dinheiro só, não. As pessoas vêm para a igreja e querem dar dízimo e oferta só para ganhar dinheiro. Mas não, esse não é o dinheiro é o mínimo do que um dízimo ou oferta pode render na sua vida. Ele é o mínimo, porque prosperidade é muito além de finança. Prosperidade, ele abrange a sua casa, ela abrange o seu coração. A prosperidade abrange cada célula do seu corpo. Porque Deus pode levar saúde em cada célula do seu corpo, cada neurônio. Isso é prosperidade, uma paz sobrenatural, um socorro sobrenatural, socorro financeiro na hora que você precisa, um socorro de um trabalho, de alguma coisa, um socorro na sua família, no seu casamento. Então a prosperidade é muito abrangente. Então quem confessa as suas transgressões, quem encobre nunca prosperará. Sempre vai ser algo parcial. Nunca vai ser o melhor de Deus para você. Por isso essa ceia dessa forma hoje. Você vai vir deixar aquilo que estava te impedindo de ser próspero e em alguma área da sua vida ou em todas as áreas da sua vida que te machucava, algo que te machucava, algo que te feria, algo que te condenava, que te frustrava, que a hora que parecia que você ia erguer de novo, você baixava de novo. Parecia que emocionalmente você ia ficar estável, ia crescer, agora está tudo bem. E de repente você está tudo para baixo de novo. Homem nenhum, pessoa nenhuma dá jeito nisso. Só o Espírito Santo dá jeito. E hoje você vai deixar essa condenação aqui. Eu quero que você fique de pé um instante, eu vou orar com você em cima desse versículo. E a hora que eu orar, você pode vir aqui. Não precisa ter pressa, você pode gastar, você pode contar o passinho um juntinho do outro, você pode vir, sabe? Você vai vir como um cortejo. Uma marcha fúnebre. Estou sepultando esse pecado. Então você vai assim, ó. Sabe, vai morrendo mesmo. Aí você joga aqui dentro e vira as costas. E nunca mais você olha para esse pecado, viu? Nunca mais você olha para essa condenação. Ou para essa falta de perdão. Ou para esse abuso. Ou para essa machucadura. Ou por essa humilhação. Nunca mais você olha para ela. Amém? É isso que é para fazer. Pai querido, em nome de Jesus, os teus filhos e filhas separaram algo ali que o Senhor conhece da vida deles. E o Senhor está recebendo tudo aqui agora nesse cesto de lixo. Está removendo da vida deles para que eles possam prosperar. Eu sei que nessa noite o teu povo alcança misericórdia, Pai, diante do Senhor. E o Senhor pode então, por meio da tua graça, liberar milagres sobrenaturais. E que nessa semana, eu creio, Pai, que milagres sobrenaturais, coisas que estavam emperradas, coisas que não saíam, negócios que não saíam, situações de reconciliação que não acontecia, falta de ânimo, depressão, tristeza, condenação, tudo isso vai ser removido nessa semana. Eu creio que eles vão testemunhar que grandes e maravilhosas coisas o Senhor fez. E eu creio, Pai, que cura vai brotar no corpo de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então você pode vir aqui e sepultar o que você quer sepultar.
Um minuto de silêncio. Você vai sair do seu lugar aqui, pegar sua ceia, saber que o que você deixou ali, ó, foi provido lá na cruz para você, pelo sangue de Jesus. Ele derramou o sangue dele para aquilo que você escreveu no papelzinho ser apagado da sua vida. E hoje você está recebendo isso. Hoje ele está passando essa borracha pelo sangue dele. Então você vai comer da ceia, porque a hora que você beber do sangue de Jesus é para o perdão dos seus pecados. Então você vai vir pegar a sua ceia, aí volta para o seu lugar por mais um instante, que eu quero ler um versículo com você para a gente comer a ceia juntos. Tá bom? Então pode vir buscar a sua ceia e retornar para o seu lugar. Te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Mas essa aqui Primeiros Coríntios 11, 23 diz assim, o apóstolo Paulo falando: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Ou seja, nós estamos relembrando que ele se entregou por nós naquela cruz, carregou nossos pecados e nos deu capacidades, nos deu habilidades, como nós dissemos no começo. Ele tem um melhor você do que o que você estava vivendo até hoje. E a partir dessa ceia, a partir desse momento que você deixou coisas do você velho aqui para trás, você vai experimentar uma pessoa nova. Você vai ver que você vai lidar com pessoas que você tinha dificuldade. Você vai lidar com a mente muito livre. Você vai ver, nossa, mas algo está diferente. Eu tinha até dificuldade de estar perto dessa pessoa. Agora parece que eu estou bem. Não vai te afligir mais, porque você foi livre. Então nós estamos relembrando que ele entregou o corpo dele por nós, e o corpo dele é para nos sarar fisicamente, emocionalmente. Então você vai comer desse pão com fé, sabendo que ele está sarando você completamente, lavando você, fortalecendo você com esse alimento. Amém? Pode comer. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos relembrando o que ele fez e vamos anunciar para as pessoas. Você deve anunciar para as pessoas o quanto você é amado ou amada por ele. Vou te dar um exemplo. Hoje você foi amado pelo Senhor. Não é o pastor Andrews que é bonzinho, mas é o Senhor que teve liberdade de amar você aqui nessa noite e libertar você de coisas que impediam de você ser o melhor você. Esse é o amor de Deus. E aí você tem que ir
e falar para alguém o tanto que ela é amada por Deus. Você precisa repartir esse pão, repartir essa palavra, instruir alguém, trazer alguém para Jesus, que precisa receber do mesmo amor que você recebeu hoje. E é isso que está dizendo aqui. Então, quando você beber, você vai anunciar, porque quem come e bebe é para anunciar para as pessoas que Jesus vive e reina e que Ele ama elas demais. E você pode anunciar para aquele que você acha que está no maior pecado. Não fica esperando só as pessoas boazinhas, certinhas, as melhorzinhas para você falar, não. Anuncia para os pecadores mesmo. Jesus foi para os pecadores. Os que eram muito certinhos rejeitaram Ele. Então não precisa procurar a pessoa certinha que não vai te confrontar. Não, fala de Jesus, do amor dele, porque todos precisam. Os que ainda não conhecem precisam do amor dele. Nós que conhecemos precisávamos mais hoje. Imagina aquele que ainda nem sabe. Então, anuncia a morte do Senhor, anuncia o que Ele fez por eles. Amém? Pode beber. Deixa eu só ler mais um versículo que Jesus fala em Mateus capítulo 26. Então, Mateus 26, verso 27. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Eu queria frisar isso com você hoje. Para perdão dos pecados. Seus pecados são perdoados. Mais um versículo para a gente finalizar. 1 João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo 12. E já fechamos aqui, vamos orar. Filhinhos, ó Deus chamando você de filhinho. Você consegue ouvir Deus chamando você de filhinho, filhinha? Ô filhinho. É assim que Deus olha para você todo dia, ô filhinho. E você tá lá, mas eu fiz isso, você brigou com o esposo, você brigou, pisou no rabo do gato, de propósito. Você fez coisa, ou você tá lá se condenando, tá brava com alguém, e ele tá lá assim, ô filhinha. Ô filhinho, não tem um dia que você não vai achar Deus te chamando de filhinho. Não tem um dia, no seu pior dia, Ele te chama de filhinho, de filhinha. No seu pior dia, no dia que mais você pisou no tomate, que mais você errou, que mais você pecou, Ele te chama de filhinho. E Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Quem é bom de português aí? Levanta a mão. Ninguém arriscou, né? Língua portuguesa? Professor de português, né? Perguntar para a pastora Melissa. Você vai saber a resposta também, mas eu vou perguntar para ela. Pastora Melissa, aqui está dizendo assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados pelo seu nome, por causa do seu nome. Esses são perdoados, ele está no passado, presente ou futuro? Presente do pretérito, né? Eu não vou exagerar. Está no presente. Então os seus pecados são perdoados no presente. E amanhã, no seu presente de amanhã, os seus pecados são perdoados. No seu passado de ontem, os seus pecados são perdoados. Quando ele disse são, porque está feito, está consumado, foi realizado, já foi cravado em Jesus na cruz os seus pecados. Será que dá para você entender isso? Que você é livre? Você é livre para prosperar nessa terra, para glorificar Jesus. Você é livre para viver para o seu melhor eu. Você é livre. Amém? Feche teus olhos um instante. Quando você comeu da ceia, algumas pessoas precisavam de uma cura no corpo, você vai perceber essa cura. Essa semana eu quero que você pegue meu número de celular e manda uma mensagem para mim dizendo
como que você saiu dessa ceia de hoje. Que diferença que você sentiu já no seu corpo físico, na sua mente e na sua semana, coisas que aconteceram. Você pega meu número, irmã Michele, ou irmão Pedro, põe o meu número aqui no telão aqui, fazendo favor. 31 9 97 77 0070. Aí você quer que repete? 31 9 97 77 0070. Aí você põe ali no telão e eu estou colocando ali para você pegar meu WhatsApp e você mandar a mensagem para mim, tá? E tem uma coisa, manda agora glorificando a Jesus, mas manda, se tiver algum momento difícil, manda mensagem para mim também, nós vamos orar juntos. Quero interceder por você. Amém? Ajudar você no seu pior momento que você tiver um dia. Essa é a minha função, estou aqui para isso. Amém? Colocou? Ainda não? Daqui a pouquinho vai sair. Você vai fechar o olho agora para a gente orar. A hora que você abrir o olho já está lá. Fecha os olhos um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Só me resta te dar toda a glória, Pai. Toda a honra, toda a adoração. Porque o Senhor pediu que falasse do seu amor por eles. E eu creio que o Senhor teve essa liberdade. Eu saio daqui hoje me sentindo muito mais amado pelo Senhor. Remido, lavado, perdoado, leve, livre. E assim eu sei que cada um que recebeu com fé, eu declaro o sangue de Jesus cobrindo o teu povo. Que essas palavras penetrem o profundo do coração deles. Que o Senhor, nessa noite, ainda enquanto eles dormem, eu oro que o Senhor ministre na mente deles essas palavras, esse amor, porque o teu Espírito trabalha com a semente que foi lançada. E eu peço então que o teu Espírito trabalhe com essa semente nos corações e na mente do teu povo, teus filhos e filhas, e que eles possam acordar cheios da tua graça, cheios de ânimo, cheios de energia, cheios de alegria, sabendo que o Senhor promoveu esse milagre na vida deles. E eu oro que essa cura no corpo e na alma deles entre profundamente, eles possam testemunhar do que o Senhor fez nessa noite, que foi um marco na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha lá. Aí você me manda o WhatsApp, tá bom? Deus abençoe vocês e a gente se vê na quinta-feira aqui. Tem avisos, né? Se puder sentar mais